Eu vou até te fazer um parênteses aqui. Da mesma forma que você estava pensando hoje de manhã a imagem que veio na minha cabeça, e eu esqueci de comentar isso com o Nicolás mais cedo. Então vou comentar aqui. A percepção que eu estou tendo nessa espiral muito rápida de desenvolvimento de questões geopolíticas, né, que a gente estava falando antes, é uma apreensão muito grande, é um sentimento de apreensão generalizado, sabe? Parece que todos os países estão olhando para o evento do ano, que vai ser a eleição dos Estados Unidos, independente dos Estados Unidos serem ou não mais a grande potência mundial. O evento do ano vai ser as eleições dos Estados Unidos, que talvez vai acontecer. Para tentarem ter uma referência. Isto vai para a guerra mundial ou vai para a guerra localizada? E eu tô vendo o mundo num estado, e assim, incluindo Rússia, incluindo China, incluindo todo mundo, o mundo num estado de apreensão muito grande. E assim, quando você tem muita gente, e aí eu tô personificando um pouco os países, né? Quando você tem muita gente num estado de apreensão muito grande, o risco de dar. Foi Carlos Velasco, isso mesmo, Zé Davi. Carlos Velasco falou isso. É o Carlos que normalmente faz com o Rafael. Que faz com o Rubão. Porque eu não lembro. Está em Portugal. Não sigo muito ele. Ele está em Portugal, exatamente. Eu não sigo muito ele no Rubão, assim, eu sempre perco as lives e aí depois eu vou ver e aí eu esqueço, e aí, enfim. Quando tem muita gente num estado de apreensão, num estado de nervos, num estado de medo muito grande, e eu não estou falando de pessoas, eu estou falando de países, a chance de uma fagulha dar uma merda grande é muito alta. É uma espécie da armadilha de Tuclides. A armadilha de Tuclides diz quando um poder se desenvolve muito ao pé de outro, o mais certo é pegarem-se os dois na guerra. E é isso que está a acontecer também, não é? Ou seja, toda esta corrida para o armamento, esta corrida para o desenvolvimento tecnológico, para a procura das tecnologias mais eficientes, vai levar necessariamente a um tipo de embate. Não sei se é um embate militar, mas é um embate e nós já estamos a ver esse embate acontecer. Sim. Ele pode ter outras expressões, igualmente dramáticas do ponto de vista social, através de guerra bacteriológica, através de guerra eletrónica, através de sabotagem, que não seja propriamente através de bombas nucleares e de mísseis Quisal e coisas assim, mas que seja socialmente grave, na mesma, trágico, mas de outro tipo. Mais sofisticado, porque as tecnologias também são mais sofisticadas. Hugo, estamos chegando a 3 horas, cara. 2 horas e meia. 2 horas e meia. Não dá. Também toda vez a gente está batendo 3 horas. A grande questão, para a gente finalizar isso aqui, e no meio disso eu vejo o Orbán. O Orbán hoje parece estar fazendo o papel que o Brasil deveria estar fazendo, de mediar os dois mundos. O Orbán acho que é um símbolo das contradições que nós vivemos e um símbolo da necessidade que nós temos de refazer conceitos e reeditar conceitos. Pensa bem, quem fez este papel na Guerra Fria foi Olaf Palme, o grande social-democrata de esquerda da Suécia, que fazia isto contra aquilo que os Estados Unidos pretendiam, que não queriam contactos, estavam em Guerra Fria, mas Olaf Palme fazia esses contactos. E agora aparece um nacionalista
de direita, conservador, a fazer isso, a fazer esse papel de contacto. E mais interessante é que podíamos pensar, como no caso de Trump, que é só com a Rússia. Trump é mais aquela afinidade com a Rússia. Mas não. Orbán também quer surfar o crescimento da China. Também vê a China como um potencial parceiro. Ou seja, Orbán surge como mais moderado digamos, no relacionamento com estruturas de poder diferentes, eminentemente diferentes. Contraditório, tem aquela questão que tem sobre Israel, etc. Mas quando ele olha para o mundo, ele não o divide em o nós e o eles. Ele olha para o mundo numa perspectiva, o que é que eu posso ganhar com a cooperação com este ou com o outro. E olha para o mundo numa lógica de poder cooperar com todos. E isso é muito importante nessa redefinição de conceitos. Porque, tradicionalmente, essa não era uma postura de um tipo nacionalista, de direita. Pelo contrário, era uma postura de fechamento. Era uma postura de encontrar inimigos fora. Isso é que era a tradição. Portanto, nós estamos aqui, historicamente, também estamos num processo diferente. Também estamos num período histórico de, digamos, de reconstrução destes conceitos todos. Temos que integrar, no conhecimento que já temos que integrar aqui novas nuances nas divisões teóricas que fazemos, nas divisões teológicas que fazemos. Não podemos ser tão simplistas como às vezes somos, porque a vida de facto é muito complexa. E há uma coisa que é certa, que é, quando nós olhamos para aquilo que representam hoje em dia os Estados Unidos com Biden, representam aquilo que Lenin falava do capitalismo de fase imperialista. Isso aí não há dúvidas. Depois, quando nós olhamos para as forças que se opõem a esse capitalismo na sua fase imperialista, temos os Orbáns e os Trumps. E o que temos que colocar, como Lenin colocaria, é o seguinte: do ponto de vista da danosidade sistémica, qual é o mais danoso? Ou seja, a tarefa fundamental é superá-los a todos, mas na tarefa imediata, tática, qual é aquele que é realmente a pior forma, aquela mais agressiva, aquela mais danosa para o mundo, aquela que nega, não é? Que nega o respeito pelos outros povos? É o imperialista, transnacional. Então, esse é o nosso primeiro combate. Isto quer dizer que nós temos que rever alianças possíveis com outras forças que antes não se situavam bem na nossa orla de alianças. Porque quando olhamos, mas isto também é válido para nós e é válido para eles. Sim. Porque quando nós olhamos para a tarefa imediata, o que é que surge como uma grande ameaça ao desenvolvimento dos outros povos? À emancipação de África, ao desenvolvimento da China, ao desenvolvimento da Índia numa superpotência, à afirmação dos BRICS. São os Estados Unidos da América nesta versão globalista, transnacional. Esta é que é a grande ameaça imediata. E, portanto, nós temos que, de alguma forma, encontrar sinergias com aquelas forças que querem derrotar esta forma mais agressiva. Depois vamos à fase seguinte. Mas neste momento exato em que estamos, histórico exato em que estamos, esta é a forma extremamente agressiva que nós temos. Portanto, é a mais agressiva de todas. Isto complica muitas coisas. Não é? Porque é um novo momento histórico que traz esta nuance consigo. E que faz reposicionar tudo. E hoje. Diga. Não, é que depois há aqui uma grande confusão também do outro lado. Eu vejo, por exemplo, muito nesta linha do Orbán, do Putin, também
entrarem muito na questão do wokeismo e ligarem muito o wokeismo à esquerda. E esta é outra distinção que é preciso fazer. É que isso não é esquerda, isso é liberalismo, isso é o neoliberalismo transnacional, isso é imperialismo. O problema é que o que um dia foi a esquerda tradicional para a gente, ela abraçou essa causa, né? Pois, O mas no seu progressismo. lugar tem que haver outra. Então, Porque essa outra, ela continua a ser necessária. Tu continuas a ter um espaço. O que tu ou seja, tu tiveste foi um processo que foi, perante o ataque neoliberal, o que tiveste foi um processo de enfraquecimento das forças de esquerda tradicionais, de classe, Uhum, não é? Das forças de esquerda que preconizavam a supressão do capitalismo. E o que essas forças fizeram quando foram atacadas na sua essência, atacaram os sindicatos, atacaram o poder local, democrático, etc. Umas entraram em processo de resistência e estão muito pequeninas, uhum. mas mantêm-se, e outras abraçaram o centro através do wokeismo. Sim, epá, então vamos. Tiveste o eurocomunismo, tens os partidos que abraçam o wokeismo, a teoria toda é ecossocialista, etc. Mas isso é centrão, isso é esse neoliberalismo muito grande, que tenta ser muito vasto. Porquê? Porque como ele quer se transnacionalizar, ele tem que ter uma grande amplitude de valores que possa abarcar o maior número possível de pessoas no seu centro. Mas ele é todo, mas nenhuma dessas pessoas, seja a mais woke de todas, seja a mais neoliberal, neoconservadora de todas, nenhuma delas quer destruir esse neoliberalismo. Tu vês os tipos mais loucos de todos a defender, a atacar a Rússia, que hoje em dia é o país que lidera uma organização antifascista a nível mundial, que reúne mais de 50 países contra o fascismo e contra o nazismo. E tu vês essa gente a atacar a Rússia. Não é? E a dizer que ele é que é fascista, que o Putin é que é fascista. Mas depois olham para os seus países e veem censura. Censura. Agravamento das condições de vida, degradação das condições de trabalho, as pessoas a terem a redução do tempo de trabalho deixou de existir, passou a ser duplo emprego, triplo emprego, salários cada vez mais baixos e preços cada vez mais caros, pessoas a viver na rua porque a habitação está incomportável. Uhum. Então isto não é de esquerda, isto não é um poder de esquerda. É o que eu sinto quando vejo aqueles tipos a dizer que têm que votar no Partido Democrata contra o Trump. Então, mas espera aí, eles não estão a ver o que é que o mundo está a fazer, o que é que está a acontecer no mundo. O Trump vai fazer essas coisas todas, mas também já não tem já isso. Isso não está a acontecer. Os pais deles trabalham menos horas que o que trabalhavam, ganham mais, têm mais tempo aos filhos. Não têm, não é? Trocam de carro de 4 em 4 anos. Não, os carros passaram a durar 20 anos. Portanto, as pessoas têm que repensar estes conceitos e perceber que o que nós temos hoje em dia é um grande centro de poder abrangente, mas que no essencial ele coincide nas mesmas linhas mestras, nas mesmas traves mestras, e que é um centro de poder tão abrangente que deixou de fora as franjas tipo onde estavam e que as apaga completamente dos meios mediáticos. Mas essas franjas existem e nós temos que as valorizar e temos que, temos que encontrar pontos entre elas para que aos poucos voltemos a comprimir este centro em algo que não seja tão agressivo e que possa desaparecer. E para isso é preciso fazer este recondicionamento ideológico e fazer a desmontagem desta ideia, quer à esquerda, quer à direita, não é? Do que é uma coisa e do que é outra coisa. Porque às vezes as pessoas estão nos Estados Unidos tende muito a chamar-se de esquerda o Partido Democrata e direita ao Partido Republicano, mas isso não é verdade. Tu tens hoje em dia pessoas como a Tulsi Gabbard a apoiar o Trump. Não é o Partido Republicano,
Uhum. É o businessman Trump que representa os pequenos empresários, que representa os trabalhadores americanos que estão desempregados por causa das deslocalizações, essa gente. E tens fações destas a contactar com movimentos de trabalhadores de massas, porque são interesses de classe que estão ali em causa. E este é que é importante também encontrar. São estas pontes que em vez de nos dividirem, nos unem. E há coisas que nos unem muito, que é a ideia de que sem soberania os povos não são livres. Venha lá quem vier. Sem soberania os povos não são livres. Os povos não podem escolher o seu caminho. O caminho, outra ideia, a cooperação. Os povos não têm que se invadir uns aos outros, têm que cooperar uns com os outros. Outra ideia, os povos não são superiores uns aos outros. Os povos têm que respeitar têm que se respeitar uns aos outros. E quem defender estas ideias fundamentais, nós temos que contactar com essas pessoas, nós temos que as trazer para o nosso lado. É isso. Independentemente do que elas possam pensar sobre aspectos laterais e aspectos acessórios. O resto não interessa, porque é o que há pouco nós dizíamos, uma pessoa que esteja bem na vida, que tenha a sua casa, o seu emprego, a sua família, quer lá saber se o vizinho é homossexual ou é transexual, não quer saber disso para nada. Porque a pessoa não olha para fora como uma ameaça, não vê o que está fora como uma ameaça. Uhum. Nós temos que construir esse mundo, e construir esse mundo implica fazer estas pontes, e implica destruir este centro esmagador, não é? Esmagador, que destrói ideologias, que destrói sonhos, tudo para os substituir por um instrumento de domínio, não é? Por um pesadelo, que é o que ele substitui, é por um pesadelo. Hugo, você foi um discurso aplaudido aqui no chat, inclusive, excelente, de verdade. E eu sei que muita gente não gosta quando eu falo isso, porque existem determinações, mas a gente precisa exterminar a ideia de direita e esquerda, pelo menos por enquanto. Eu tenho certeza que isso influencia demais na cabeça das pessoas. Hoje gera extrema confusão na cabeça das pessoas, exatamente por essas questões que o que deveria Elas ser. não são iguais para toda a gente. Temos que encontrar pontos em comum. A gente precisa encontrar as pessoas que tenham os interesses nacionais e transnacionais, não para dominar, mas como você falou, para fazer negócio, né? Para conviver, para colaborar, para trocar. Exatamente. E a gente precisa identificar as pessoas como inimigos da sociedade e pessoas que têm o grande interesse comum, né? Eu acho muito perigoso o uso do termo esquerda e direita, porque a gente fica na dicotomia do bem contra o mal, sabe? Hoje em dia ele é usado, fazia sentido. Né? Ele hoje em dia é usado para destruir. É porque quem se mostra como sendo de esquerda, se nós formos considerar o que é a esquerda, universalista, inclusiva, então não é de esquerda. Quem se apresenta hoje como sendo de esquerda, não é? Grande parte não é. Não é? Porque divide. E isso, eu falo com um pouco de propriedade porque eu vejo esse fenômeno aqui no canal. Eu acho que isso divide tanto as pessoas, porque assim, como você falou, a questão do woke, quem disse que o woke é da esquerda? Verdade, quem disse? Não é, não deveria ser. Não tem nada a ver com os pilares sociais e econômicos de um país, né? Só que aí o progressista, ele adota todas as agendas woke, né? Mas é como essa fuga para não ser eliminado. É o kit completo, é o kit gás. O cara compra o kit gás, uma bomba, mangueirinha e Sabes que isso é criado, e há documentos sobre isso. Eu agora não estou a recordar, mas isso é criado também para isto. Sim. Ou seja, a juventude é contestatária.
e é revolucionária. E tu, num sistema destes, que não se quer mudar, tu não podes permitir-te a ter uma juventude assim. Mas tu tens que dar alguma coisa àquela juventude que seja igualmente, pelo menos tenha uma aparência de contestação perante os valores que eles consideram de direita tradicionais ou tradicionalistas, que são normalmente associados a valores de direita. E então o que é que tu lhes dás? O wokeismo, que é inofensivo, absolutamente inofensivo do ponto de vista do funcionamento do modo de produção e da fase em que ele se encontra. Não o coloca minimamente em causa. Tu vês o Netanyahu a defender o wokeismo de Israel. Que Israel respeita os LGBTs e os muçulmanos não. Como se o aspecto fundamental, e eu a um respondi-lhe, pois, mas não respeita árabes, palestinos. Não é? O fundamental, sejam eles LGBTs ou não. Vocês respeitam LGBTs israelitas, mas não respeitam LGBTs, portanto, e o mundo não pode ser assim. Não é? Não pode ser dividido entre os que respeitam LGBTs e os que não respeitam LGBTs. O mundo tem que ser dividido entre os que respeitam toda a gente e os que não respeitam ninguém. É assim que tem que ser. E portanto, e dão isso aos jovens para os desviar de uma luta mais abrangente, de uma ambição mais abrangente. Então o jovem acaba a olhar só para aquilo que divide as pessoas individualmente, mas não para aquilo que nos divide coletivamente. Nos une. E que nos une. Sim, eu vejo isso aqui, sabe? Pessoas inteligentes, capazes e que lutam, sabe? Lutam por um Brasil melhor. Tem certas coisas que eu não vou concordar, mas, por exemplo, eu recebo você, eu recebo o Francisco Balsinha, eu recebo o Leróis, eu recebo o Rafael Machado. O Rafael Machado e o Leróis são pessoas com caráter mais conservador. Eu também os recebo no meu canal. E aí eu vejo pessoas que eu sei que são progressistas, né? Eu sei porque são assumidas, tá? Não é porque eu acho, não. Porque são pessoas que dizem, não, nós somos progressistas, pá, que vêm aqui no canal e, assim, a forma como reagem ao discurso dessas pessoas mais conservadoras é quase como uma repulsa só por ser conservador, sabe? Em vez e aí quebra, destrói essa ponte que você está comentando, sabe? Imediatamente, sem nem começar a construir. Claro. Em vez de ouvir o que tem em comum, mas e aí o detalhe a gente resolve. Mas isso não é ser de esquerda. Não é universalista. Não vai pelo que une, vai pelo que separa. Vai pelo que separa. E isso não é ser de esquerda. O que as pessoas têm é uma grande confusão de conceitos. Por isso é que eu estava a dizer que é preciso reposicionar os conceitos, reconsiderá-los, reconstruí-los, porque as pessoas têm uma grande confusão na cabeça delas. E este sistema cria essa confusão para separar as pessoas, porque ele precisa de as separar. Sim, Precisa de as dividir. O outro é porque é branco, o outro é porque é preto, o outro é porque é latino, o outro é porque é LGBT, o outro é porque é transexual, o outro é porque é deficiente, o outro é... Precisa de os dividir e criar tribos. E o tribalismo nunca pode ser de esquerda, porque ele divide. E ultimamente dividir o próprio ser humano internamente. Claro. Não, e é para isso, para colocar as pessoas em crise. O teu cérebro evolui a pensar em resolver problemas. Quando eles te criam na ideia que não há problemas a resolver fora, porque o sistema já é tudo o que tem que ser, então o teu cérebro vira-se para dentro. Vai procurar os problemas dentro de ti. E, portanto, esse é um problema grave que nós temos e vai dar muito trabalho com os instrumentos que nós temos fazer essa reconstrução, mas ela vai ser feita, porque não há nada imutável. Não há nada imutável. Nós estamos na fase de apresentação da tese neoliberal total. Vai vir a contradição, não é? Há de vir a antítese, e essa antítese vai obrigar essa tese a mexer-se. E, portanto, é assim que é a dialética que funciona. Nós ainda não estamos a ver a antítese já aí, mas ela já apresenta formas.
nomeadamente aquilo que nós temos aqui estado a discutir. E elas aos poucos vamos tendo mais gente connosco, a ser capaz de fazer essas pontes, tu, por exemplo, quando vês uma pessoa a reunir, por exemplo, o professor Alexandre Mirem com o comandante Fábio Inácio, não tem nada a ver um com o outro, politicamente, mas eles conseguem fazer programas dos dois, porque se conseguem unir naquilo que é fundamental, que é a grande tarefa atual. Porque mais à frente logo se vê, mas a grande tarefa de hoje é a soberania do Brasil, é a recuperação da soberania do Brasil ou de Portugal, porque este neoliberalismo transnacional destruiu as soberanias, destruiu os Estados-nação e os povos não ficaram mais livres por isso, ficaram mais oprimidos. Portanto, nós temos que recuperar isso rapidamente. Muito rapidamente. Esse é que é o meu medo. Muito rapidamente. Mas vamos ver, né? Também às vezes é um pouco de, talvez, ansiedade da nossa parte, né? É. Às vezes anda mais depressa que o que nós pensamos. E acelera. O mundo se construía em gerações, né? Claro. É que a gente quer ver a coisa bonitinha funcionando, né? Às vezes não há muito tempo. É.